Olá pessoal, como estão? Falaremos hoje da evolução histórica do federalismo no Brasil. Mas para começar a conversa e para entender um pouco mais os diferentes tipos de pacto federativo e das diferentes formas de federalismo, vamos fazer uma comparação que é bastante utilizada nos livros que tratam desse tema. A comparação entre Brasil e Estados Unidos. A origem do federalismo dos Estados Unidos está ligada à existência prévia, antes da independência, portanto, de 13 colônias, independentes entre si. Foram especialmente as divergências com a metrópole que uniram essas 13 colônias e depois levaram essas 13 colônias a declarar independência, formando inicialmente não apenas um Estado unitário, mas uma confederação. Foi apenas depois da independência que se estabeleceu um governo federal, transformando, portanto, a confederação em federação. Perceba você que o federalismo se formou a partir de entes independentes, ou seja, de fora para o centro. É o chamado federalismo centrípeto, em direção ao centro. No Brasil ocorreu o oposto. A formação do nosso federalismo foi a partir do centro, por isso é chamado de federalismo centrífugo. Essa diferenciação também pode ser tratada como federalismo por agregação, que é o exemplo dos Estados Unidos, e federalismo por segregação, que é o exemplo do Brasil. Mas vamos entender melhor o histórico do Brasil para chegar na compreensão do federalismo centrífugo. No Brasil, desde a colônia, o poder era de uma forma unitária, era centralizado. Havia divisões territoriais, é verdade, com as capitanias hereditárias, mas sempre com a conservação de uma ordem unitária. Com a independência em nossa primeira Constituição, de 1824, adotou-se expressamente um Estado unitário com os poderes concentrados no imperador. O Brasil se converteu ao federalismo só lá em 1889, com a proclamação da República, fortemente inspirada nos Estados Unidos. Foi instituída a forma federativa por um decreto, por isso que muitos chamam de um federalismo de decreto. Da noite para o dia, por uma canetada, o Brasil se tornou uma república federativa. A federação foi também incluída na Constituição de 1889, e a partir de então que se começa uma descentralização. Mas são essas características que transformam o federalismo brasileiro em um federalismo centrífugo, ou seja, a partir do centro para os demais entes. Percebeu a diferença do federalismo brasileiro para o federalismo dos Estados Unidos? Bom, vamos seguir a história e falar de outros marcos importantes do federalismo brasileiro. Já falamos da Constituição de 1891, que foi a primeira a instituir a forma federativa. Desde então, o Brasil manteve essa forma federativa, com divisão de competências entre União e Estados-membros. Mas em diversos momentos da história, esse federalismo sofreu forte centralização, tornando-se inclusive um federalismo de fachada. Primeiro, a reforma de 1926, com diversas limitações impostas aos estados e pela possibilidade de intervenção da União nesses estados. Por isso, um federalismo de fachada. Em segundo lugar, em 1937, com o Estado Novo de Getúlio Vargas e a imposição de uma forte centralização que perdurou até 1946. E o terceiro aspecto histórico importante de centralização foi o golpe de 1964 e uma nova recentralização de poder. Com a democratização, em 1988, sentiu-se uma necessidade bem grande, digamos assim, de uma nova descentralização, sendo atribuída na Constituição de 88 uma ampla divisão de competências entre União, Estados e municípios. Esse é um aspecto relevante, o reconhecimento dos municípios como entes federativos. E mais, foram estabelecidos mecanismos de um federalismo cooperativo, portanto, sem hierarquia entre os entes, com competências comuns e concorrentes, competências essas para atender os diversos direitos, inclusive direitos sociais, aí uma novidade, reconhecidos na atual Constituição. E, por fim, destaco aqui a qualificação do federalismo como cláusula pétrea. Essas, portanto, as principais características do federalismo na Constituição de 88. Fico por aqui, um abraço, bons estudos e muito obrigado.